noite a todos. Como sempre, é muito bom estar aqui. Contam que o expositor espírita e médium Divaldo Franco, em uma de suas temporadas no Rio de Janeiro, recebe um telefonema inusitado. Uma senhora de sociedade pedia ao Divaldo que fosse até a sua residência, porque seu marido estava muito enfermo. E ela sabia, conhecia Divaldo, conhecia o seu trabalho mediúnico, o seu trabalho de expositor. Então pediu encarecidamente que Divaldo fosse à sua casa para conversar com o seu esposo, para aplicar passes nele. E o Divaldo, realmente um homem muito ocupado, principalmente quando ele vem nas viagens, ele tem várias conferências, várias tarefas a atender. Ele diz a ela que ele não tinha tempo, mas que ele só poderia ir à noite. Ela disse: o senhor vem a hora que o senhor puder, mas por favor, venha à minha residência. E ele disse a ela que ele só poderia ir às 11 horas da noite. Ela disse: não tem problema, o senhor pode vir a hora que o senhor puder. Pode vir 11 da noite, não tem problema. Mas, por favor, entre e suba pelo elevador de serviço. Ele achou aquilo estranho, certamente, uma mulher de sociedade, né? O fruto do preconceito, da falta de conhecimento com relação à doutrina espírita. Ele deve ter imaginado que ela pediu para que ele fosse ao apartamento dela pelo elevador de serviço, para que ninguém visse ele chegando, né? Mas ele, tudo bem, eu vou. E no dia que ele se propôs, ele não conseguiu ir. No dia seguinte ela telefonou para ele e ele mais uma vez pediu desculpas, disse que estava muito atarefado. E ela disse: por favor, o senhor vem aqui, eu preciso muito, eu confio muito que o senhor vai conseguir ajudar o meu marido. O senhor venha, mas por favor, pelo elevador de serviço. Imaginemos que esse homem, um tribuno conhecido, expositor espírita, médium, responsável por uma grande tarefa, uma grande obra social, estranhou mais uma vez a condição, pediu auxílio à sua mentora e disse àquela senhora: estou indo agora. E ela mais uma vez insistiu: por favor, não se esqueça, pelo elevador de serviço. Divaldo vai à casa dela, pelo elevador de serviço, vai aplicar passes com o marido dela, conversa com a família, faz o culto do evangelho. Ele já sente a melhora do marido rapidamente, ele começa a ficar mais animadinho. E ela depois, servindo um cafezinho para o Divaldo, diz: eu tinha tanto receio que o senhor não viesse por causa do elevador de serviço. E aí ele estranhou aquilo e ela disse: porque eu insisti muito para o senhor entrar pelo elevador de serviço, porque eu fiquei com medo que o senhor, entrando pelo elevador social e vendo que o elevador estava com defeito, o senhor desistisse e fosse embora. Certamente nós, se fôssemos convidados para ir fazer uma visita fraterna, um atendimento fraterno, aplicar passes, será que se pedissem isso para nós, sem explicar que o elevador estava com defeito, será que nós teríamos a humildade que o tribuno Divaldo Franco teve e ir aceitar essa condição, porque ele não sabia que o elevador social estava enguiçado? Ao contrário, ele imaginou que fosse exatamente o oposto, que fosse fruto do preconceito. Será que nós aceitaríamos? O estudo da nossa noite é bem-aventurados os pobres de espírito. É continuando as bem-aventuranças, o estudo do Sermão da Montanha, na parte tocante às bem-aventuranças.
Esse estudo está esmiuçado detalhadamente no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a frase de Jesus é a seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança anunciada por Jesus. E hoje nós vamos refletir sobre alguns itens muito específicos dessa bem-aventurança. Em primeiro lugar, o que é bem-aventurado? O que significa bem-aventurado? Alguém sabe? Estou perguntando, pode responder. Alguém sabe o que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado. Chuta, gente. Os espíritos, Maria Angélica não vai reprovar ninguém. Não tem problema. Bem-aventurado é o quê? O que vocês amam, gente? Ventura. É feliz. Felicidade. É feliz. Bem-aventurado é feliz. Algumas traduções mais modernas dos evangelhos, ao invés de colocarem bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e pacíficos, coloca, inclusive, uma das melhores traduções. Hoje eu já considero a tradução dos evangelhos do Novo Testamento, feita pelo Haroldo Dutra Dias, porque traduziu direto do grego, que seria a tradução mais próxima do original. Seria a dos evangelhos do Novo Testamento, tá? Grego. E o Haroldo Dutra Dias, também espírita, expositor, ele traduziu do grego o Novo Testamento. Nós até temos aqui para vender. E é muito bacana porque tem muita nota de rodapé explicando o significado das palavras em hebraico. E é importante, para a gente compreender bem as passagens de Jesus, a gente voltar um pouquinho na história, voltar um pouquinho no tempo. A época de Jesus, o hebraico, que era a língua oficial dos judeus, era a língua clássica, porque a língua popular, a língua falada, a língua do povão era o aramaico. Então, as traduções, assim, os textos, lembra quando as missas eram faladas em latim, que ninguém entendia nada? O hebraico era mais ou menos assim. Então, os textos religiosos em hebraico, muitas pessoas, principalmente as mais simples, não compreendiam. Porque a língua que se falava usualmente era o aramaico. E havia algumas diferenças. É aquela velha história, né? Vós me ser, vossa mercê, vós me ser, você ser. Que hoje a gente nem fala mais você, né? Você tá bom? Hoje a gente nem fala assim, né? Você já antigamente era vossa mercê. Aí depois virou vós me ser. Aí você. E agora a gente fala ser. Daqui a pouco, tá bom. A gente nem usa mais, né? A gente nem usa mais o pronome de tratamento. Então, é importante a gente saber disso. Por quê? Porque quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, na tradução, hoje, talvez depois do Haroldo, o Evangelho, a Bíblia, que tem a melhor tradução, seja a Bíblia de Jerusalém. É considerada uma das melhores traduções também da Bíblia. E a Bíblia de Jerusalém, as traduções, as edições mais recentes, elas não colocam o termo bem-aventurados. Elas usam o termo como aramaico. Felizes os pobres de espírito. Mas o que são pobres de espírito? Vamos trazer para a nossa vida cotidiana, para ver, pensar, porque isso é uma reflexão para todos nós. Será que Jesus quis falar o que a gente fala quando a gente usa o termo pobre de espírito?
Será? Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente diz que alguém é pobre de espírito, a gente está falando do quê, gente? A gente fala assim, pobre de espírito. A gente usa, alguém fala, é um pobre de espírito. A gente fala isso de alguém? De verdade. Tudo bem, vamos lá, que ninguém aqui faz esse tipo de observação de ninguém, eu faço. Né? Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, a gente fala assim, né? Que pobreza de espírito, né não? A gente fala isso, eu falo. Né? Como a gente usa esse termo pobre de espírito? Ninguém mais vai fazer isso, eu tenho certeza depois de hoje. Espero. Como a gente usa esse termo? Quando a pessoa é o quê? Quando a pessoa não é espiritualizada, né? Quando a pessoa é orgulhosa demais. Que pobreza de alma. A gente fala assim, né? A gente ainda fecha o olho assim, que pobreza de alma. É como se a gente fosse um pobre de espírito na acepção de Jesus. Será que Jesus quis se referir a pobre de espírito, bem-aventurado, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? Como a gente usa esse termo? O que vocês acham? Não. Claro que não, né? Primeiro porque Jesus estava ali falando as bem-aventuranças, anunciando o que nos dará a felicidade, porque bem-aventurado é feliz. E reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, e a gente já vai ver o que é pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus, que Jesus está dizendo que será feliz aquele que é pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque a gente está comprando um pedacinho de terra, uma nuvenzinha, quadradinho de nuvem, no reino dos céus, né? Para a gente ficar lá tocando harpa, né? Naquela vida de felicidade, porque ele está dizendo bem-aventurado, PN. Será que é isso? Que é esse reino dos céus. O que é o reino dos céus para Jesus? O que é a condição de feliz é aquele que é pobre de espírito? Porque deles é o reino dos céus. Então vamos tentar compreender o que é essa pobreza de espírito. E em algumas traduções também já diz: feliz é o pobre em espírito. E aqui no Evangelho, nesse capítulo 7, os espíritos, eles discorrem sobre o orgulho e a humildade, sobre quem se eleva será rebaixado. Procure os últimos lugares, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está nos dizendo? Que a condição para que a gente tenha felicidade, bem-aventurados, é que a gente seja pobre em espírito, pobre de orgulho, pobre de vaidade exacerbada, que a gente elimine o quanto antes e o mais que pudermos o orgulho e a vaidade que nos colocam acima das pessoas. Por que eu contei essa história do Divaldo? Porque o Divaldo foi pobre em espírito, foi pobre de espírito, para aceitar ir pelo elevador de serviço. Porque qualquer um de nós, quando a gente se sente rebaixado, por que a gente se sente rebaixado ou humilhado? Porque a gente se dá uma conta, um valor muito maior do que nós temos muitas vezes. E o que é essa humildade? Ser pobre de espírito é não ter condição financeira? São aqueles desprovidos de bens materiais? São aqueles desprovidos de intelectualidade elevada, de cultura?
É a eles que Jesus está se referindo? Não. Porque nós conhecemos muitas pessoas que às vezes mal têm o pão de cada dia e são cheios de quê? De orgulho. Nós conhecemos pessoas que possuem cargos, que possuem status, diplomas e que são extremamente humildes, simples. E também conhecemos pessoas que têm status, que têm um cargo elevado e que são extremamente orgulhosos, se acham superiores a outras pessoas. Então a condição de ser humilde não significa não ter recursos financeiros ou não ter intelectualidade. É uma condição de espírito. Mas o mais interessante é que os espíritos, Hamed, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, assim como Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, nos diz que ser pobre de espírito não é já ser totalmente desprovido, porque Jesus está falando para nós, ainda hoje, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está falando para nós que essa condição de humildade é pelo menos já sabermos, já reconhecermos a nossa condição. É reconhecer aonde temos as nossas dificuldades. É reconhecer aonde medra o nosso orgulho. É reconhecer aonde nós estamos situados espiritualmente, sinceramente, verdadeiramente. Outro dia conversava com o Flávio no caminho, quando a gente estava indo para um seminário, que nós falávamos sobre esse aspecto. Porque nós também, e outro dia eu ouvi isso do próprio Divaldo, numa palestra, nós também temos muitas vezes a dificuldade de assumir quem verdadeiramente nós somos por uma falsa humildade. Nós precisamos reconhecer os nossos valores, sim. E isso não quer dizer não ser humilde. Imaginemos que um grande cirurgião, ou um grande jurista, ou um grande cientista não saiba que ele é. Um grande expositor como o Divaldo, ele não sabe que ele é? Claro que ele sabe. Ele não tem dúvidas disso. Mas ele não deixa essa condição o colocar acima das pessoas, tripudiar das pessoas, que o que acontece normalmente com pessoas que têm destaque, que têm realmente uma capacidade maior para ser um expositor, para ser um professor, que tem um grande musicista, deixam o orgulho tomar conta e não entram pelo elevador de serviço. É essa condição que Jesus pede para nós. Não é nós sermos ou acharmos que não reconhecer quem nós somos, nossa capacidade intelectual, nossa capacidade profissional, nossa capacidade como trabalhadores e tarefeiros na casa espírita que seja. Não reconhecer significa não ser humilde. Não, gente. A gente pode e deve reconhecer. O que a gente não pode é deixar isso nos colocar, nos posicionar, agirmos, nos colocando acima de quem ainda não tem ou desenvolveu determinada capacidade ou potencialidade. Então é muito diferente, porque quando nós, aquela história, né? Uma pessoa que
um chefe de cozinha, excelente, excepcional. Fala assim, ai, que comida boa que você faz. Não, tá bom, não. Eu vou falar, eu não tenho humildade nenhuma com esse negócio aí. Tem, Roberto? Não tem? Eu falei assim, caraca, gente. Ai, essa massa. Ontem eu fiz uma massa, eu falei assim, gente, esse macarrão tá bom demais. Nossa Senhora, arrebentei. Mas eu falava pra mim, outra, tira foto. Tira foto. Pra mostrar pros amigos, pra todo mundo invejar. Né? Por que não? Qual o problema da gente reconhecer o que nós somos? Porque também temos que reconhecer o que ainda não somos. Talvez a grande dificuldade seja essa. Como nós temos uma grande dificuldade em reconhecer o que nós ainda não somos, que nós ainda não somos tolerantes, que nós ainda não somos pacientes, que nós ainda não somos fraternos, que nós somos orgulhosos. Não, eu não sou orgulhoso, não. Não sou orgulhoso, não. Aí a gente vê determinada situação que mexe lá no nosso orgulho, que a gente diz assim, não, eu estava dormindo. Ou então foi o obsessor que fez a gente sentir aquilo. Por que não reconhecer? Temos que reconhecer tanto as coisas positivas que já temos, que nos colocam na condição real. E isso é ser pobre de espírito. Porque não é a condição... Vou falar um negócio aqui assim, a todo mundo. Alguém aqui pode imaginar que Jesus, o cara, não sabia quem ele era? Não sabia que ele era espírito perfeito, que ele veio para aquela missão? Não sabia? Sabia e falava. Eu sou o Filho do Homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E alguém aqui acha que ele falou isso porque ele era orgulhoso? Não é besta esse Jesus. Tá se achando. Tá achando que é o quê? Que a gente é assim, né? Se a gente lida com alguém assim, que realmente a pessoa é, assim, nossa, quanta vaidade, quanto orgulho. Não é. É se reconhecer. É óbvio que quando Jesus falava isso para nós, ele não falava se colocando acima de nós para nos humilhar. Não, ele falava para confirmar que ele era o enviado, o Messias. Mas ele também falava, você é bom. Não, bom é meu Pai. Ele também se colocava no lugar do servidor. Mas imagine se a gente chega e fala, né? Eu acho interessante que as pessoas têm muita dificuldade e a gente vai estudando e a gente tem que trabalhar isso. Em falar, um dia falava assim, ai, você é muito corajosa, quando a gente abriu a casa, né? Eu falei, não, é só uma tarefa. Não é uma questão de coragem, é uma questão de amor. Estou me colocando, dando exemplo de uma coisa prática. Como quando a gente estuda e faz uma exposição, quando a gente faz uma comida, quando a gente desenvolve bem um trabalho, faz um projeto bacana, bonito, a gente vai falar assim, né, Roberto? Não, essa casa não ficou legal, tá linda. Não é porque a gente fala, por que a gente faz isso? Porque a gente quer ouvir das pessoas para ter o ego massageado. Né? Isso é orgulho. Isso não é humildade, é orgulho. Ser humilde é saber quem você é saber o que você faz bem e dizer, não, eu faço isso bem sim. Não porque eu sou melhor do que todo mundo ou para humilhar ninguém. Não, eu desenvolvi essa capacidade. Eu me esforcei, eu estudei.
Não há problema nisso. Eu sou o Filho do homem, Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Ele falou também: eu sou a luz do mundo. Mas ele falou pra gente: vós sois deuses, vós sois o sal da terra. E aí a gente vai fazer o quê? Eu sou a deusa, eu sou o sal da terra. E aí eu vou ficar orgulhosa com isso? Não, eu vou acreditar e vou procurar desenvolver a minha capacidade de me melhorar, para, entre aspas, honrar isso que Jesus falou de nós. Para conseguir atingir isso, essa meta, e nós vamos atingir, de sermos pobres em espírito, é pobre de orgulho, é pobre de falsa humildade, é ser humilde, verdadeiramente humilde. E essa humildade não é ignorância, como já falei, muito menos pobreza financeira, de recursos materiais. Porque nós vemos pessoas que têm recursos materiais e são orgulhosas. Vemos pessoas que não têm e são orgulhosas. E vemos pessoas que têm recursos materiais e são extremamente humildes. Mas tem carro bom. Mas se veste bem. Não pode? Tem que andar maltrapilho para ser humilde? Não, gente. Não tem. Não pode se cuidar? Tem que se cuidar. É lei de conservação. Tem que cuidar do corpo e da alma. Ter consideração ao corpo físico, que é o instrumento da nossa encarnação. Então Jesus, quando diz que nós temos que ser pobres em espírito, é em espírito de orgulho, de vaidade exacerbada, porque deles é o reino dos céus. O que é esse reino dos céus? Esse reino dos céus é um estado de felicidade perene, de felicidade, de plenitude, que somente quem tem a consciência tranquila, que não se sobrepõe acima de ninguém, que é humilde, mesmo tendo recursos financeiros, mesmo sendo uma pessoa de grande status e reconhecimento público, a pessoa pode viver nesse reino dos céus, porque ela terá a consciência, a paz de consciência, a consciência tranquila. O que nos dá felicidade? É quando está tudo bem na nossa vida, tudo 100%. Me diz onde é que tem isso. Me diz onde é que tem isso e quem é essa pessoa, porque aqui na Terra, nesse mundo de expiações e provas, nossa, quanto pessimismo. Não é pessimismo, é a realidade. Mas é possível que a gente viva esse reino dos céus, com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com os nossos problemas, com as nossas aquisições. É possível, porque nós fomos colocados aqui para vencer essa pobreza de espírito que a gente se referia, não a que Jesus se referia. Não como Jesus coloca ser pobre de espírito. E que curiosidade ser essa a primeira bem-aventurança. Por que será que Jesus começa as bem-aventuranças dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? O que almejam todas as pessoas?
atingir o quê? Porque bem-aventurados os que sofrem perseguição da justiça. Bem-aventurados os aflitos, porque amanhã serão consolados. Os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque os que têm fome e sede de justiça, porque um dia serão saciados. Então ele fala de saciedade, ele fala de consolo, mas ele começa com a grande promessa, porque deles é o reino dos céus. Porque todos nós queremos viver essa felicidade. O que o ser humano almeja na vida é esse reino dos céus. É estar nesta plenitude, nessa paz, nesse conforto desse reino dos céus. Estar nesta alegria, vivenciando esta alegria. Qualquer um de nós, se a gente tiver fome, a gente quer ser saciado. Mas se falarem para qualquer um de nós várias coisas que a gente deseja, eu tenho certeza que todos nós queremos felicidade plena. Felicidade em plenitude. Tranquilidade. Paz. E isso nós atingimos quando atingimos esse reino dos céus. Então é por isso que Jesus nos diz que a primeira bem-aventurança, porque nós só chegaremos a esse reino dos céus se primeiramente nos despojarmos do orgulho, que nos impede de reconhecer exatamente quem nós somos, que nos impede de nos colocar exatamente no lugar aonde estamos, que nos coloca face a face com a realidade do nosso ser imortal. Mas isso talvez seja a parte mais difícil. Reconhecer o quanto de orgulho reside em mim. O quanto eu preciso me rebaixar para ser elevado. Porque Jesus, lá aqui no Evangelho, numa outra passagem, ele diz: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixar, que se humilhar, será exaltado. Por quê? A gente pode imaginar que uma pessoa extremamente orgulhosa, uma pessoa que não considera o seu próximo como seu irmão, que em função de cargo, em função de profissão, ele rebaixa e humilha aqueles que convivem com ele. E muitas vezes, eu falei de cargo e posição, não precisa não ter cargos, diplomas, não precisa nada disso não. Basta você ter ascendência sobre alguém. As relações que são relações verticais, elas estão dentro da nossa casa. Elas estão na casa espírita. Elas estão no trabalho. Elas estão em casa, em relações pais e filhos. Irmão mais velho. Companheiros. Dirigentes. Coordenadores de tarefas. Os responsáveis pelos nossos locais de trabalho. Então não precisa ter nenhum cargo político ou ser policial, juiz, o que for, porque nós podemos ser arrogantes, orgulhosos e diminuir aqueles que convivem dentro da nossa casa. São os carrascos morais, são os ditadores do lar. Esses estão se elevando, mas serão rebaixados.
Porque a vida vai nos ensinar. Nós sabemos, e está aí uma grande prova das reencarnações, das rodas das reencarnações, que Jesus atesta para nós quando ele diz: todo aquele que se exalta será rebaixado, e aquele que se humilha será exaltado. Porque aquele não é se humilhar de uma forma também pejorativa, ou muito menos se colocando, como falei, na condição de que nós não estamos. Imaginem se o Divaldo não sabe que ele é o maior orador. Claro que ele sabe. Se o Haroldo não sabe que ele é um excelente expositor. Claro que ele sabe. Que Gandhi não era grande. Claro que ele sabia. Que Jesus sabia que já era espírito puro e perfeito, governador planetário. Claro que ele sabia. Que Madre Teresa era bondade, era amor. Que Francisco de Assis era Francisco de Assis. Claro que eles sabiam. Essas almas sabem. Mas elas já estão vivenciando esse reino dos céus. Já são pobres de espírito, desse espírito. É tão importante a gente se situar para que a gente possa, nessa vida, já adentrar um pouco nesse reino dos céus que todos nós desejamos. Portanto, quando Jesus nos convoca a viver, a ser pobre de espírito para ganhar o reino dos céus, é preciso que a gente olhe para a nossa vida. Vejamos em que posição estamos, enaltecendo os nossos valores morais, não enaltecendo daquele jeito assim: eu sou bom mesmo, eu sou muito bom, eu dou cafezinho no SOC, eu sou bom, eu dou palestra, eu dou passe, eu fluidifico água, estou cheia de bônus hora para quando desencarnar. Não é isso. Eu desempenho essa tarefa bem, eu faço isso. Outro dia eu ouvi uma frase e que realmente é o Salmo 100. Eu devo servir a Deus com amor, porque de nada adianta dar palestra, aula, fluidificar água, passe, cafezinho no SOC, se a gente não fizer isso com amor. Então eu não vou fazer não, porque eu não faço nada disso com esse amor ali, amor. Eu faço porque eu acredito no Emmanuel, que disse que a disciplina antecede a espontaneidade. Faz. Começa fazendo por disciplina, que um dia o amor vem. Um dia ele nasce. Claro que adianta. Depois do primeiro cafezinho, a gente ama muito. Não ama? Ama, porque não tem como não amar. Depois que a gente está engajado numa tarefa, e no nosso trabalho, no nosso lar, isso é reconhecer a condição que nós estamos. Não há problema algum também, meus irmãos, se estamos desempenhando uma tarefa que nós não gostamos e nós precisamos desempenhá-la, seja lá na nossa casa ou no nosso trabalho, que a gente aprenda, ao menos, desempenhar esta tarefa com respeito pela tarefa, com respeito pelo resultado da tarefa, com responsabilidade, porque nem tudo que a gente faz a gente ama fazer. Que bom que seria isso. Vai me falar, vou fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui gosta de passar roupa? Se tiver alguém, por favor, né?
né? Viva a roupinha moderna, que quase não precisa passar, né? Então, mas a gente passa. Quem não passa, não passa, mas quando a gente precisa passar, a gente passa. E a gente passa como? Que roupa desgraçada. E olha, aí a gente olha e fala assim, gente, não é mais ferro de carvão. Olha que beleza. Ainda tem aqueles vaporzinhos hoje em dia, né? Então faça porque é preciso fazer. Faça porque é necessário. Faça com respeito pelo que a gente está desenvolvendo. Porque isso nos torna pobres de espírito. Na acepção do termo trazido por Jesus. Nós temos que abandonar o equívoco de achar que para evoluir a gente tem que se colocar naquela posição do, assim, eu vou usar um termo aqui que não é pejorativo não, tá? Do mineirinho humildezinho assim, sabe? Tô falando assim por causa dos meus amigos mineiros, né? Assim, salgadinho, né? Pô, bacana aquilo que você falou assim, salgadinho. Não, acabar com isso. Vamos reconhecer, vamos ter a responsabilidade de nos reconhecer. Reconhecer a dificuldade e reconhecer a virtude. Reconhecer a nossa virtude não nos coloca orgulhosos. O que nos coloca orgulhosos é o orgulho que ainda reside em nós. Que ainda temos. E não reconhecer de fato quem nós somos. Agora, se nós nos reconhecermos orgulhosos de fato, porque o orgulho nós também empregamos de duas maneiras a palavra, o termo orgulho. Porque uma coisa é aquele orgulho positivo. Nossa, eu tenho orgulho, né? Aquele orgulho bom, orgulho e satisfação. Orgulho, fiquei orgulhoso que minha filha passou na prova tal, ou que eu atingi uma meta, ou que a gente correu não sei quantos quilômetros. Claro, é a satisfação, é a alegria de uma conquista. Isso não tem nada de negativo. O que é negativo é, caraca, sou demais, corri não sei quantos quilômetros, eu sou mais do que fulano, eu sou mais do que Beltrano. Esse é o orgulho que quer nos colocar acima de outra pessoa para humilhar. Mas o reconhecimento é positivo. A gente precisa reconhecer. É necessário, é urgente, para que a gente atinja, conquiste esse reino dos céus. Que a gente seja pobre de espírito, conhecendo as nossas virtudes, conhecendo as nossas qualidades e conhecendo também as nossas dificuldades. É isso que Jesus está falando para nós. Bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que reconhecem o lugar em que estão, porque saberão o quanto precisam se esforçar para melhorar. Porque se nós não soubermos como nós vamos vencer as nossas inclinações negativas, como nós vamos vencer esse orgulho desmedido, como nós vamos vencer a nós mesmos e como nós vamos implementar ainda mais, nos esforçar ainda mais em adquirir valores enobrecedores ainda maiores. Portanto, ele não está falando que é bem-aventurado aquele espírito que já atingiu o grau dele próprio de pureza. Não, é bem-aventurado aquele que sabe quem é. Porque também vai saber o quanto precisa se esforçar, o quanto precisa melhorar, o quanto precisa ainda crescer.
Dizem que a doutrina espírita é uma doutrina de tristeza, é uma doutrina de sofrimento, porque a gente fala muito da dor, fala muito da morte, mas porque a gente precisa naturalizar a desencarnação como um fato natural das nossas vidas. Porque a gente precisa trazer para nós a dor como escola abençoada, como reparação necessária quando não encontramos a via do amor. Mas a doutrina espírita, ela é uma doutrina de alegria, porque ela traz para nós esse Cristo amoroso, esse mensageiro divino. E para a gente encerrar, lembrando que evangelho é boa nova, boa notícia, e foi isso que Jesus trouxe para nós. E a melhor notícia que Jesus trouxe para nós foi quando ele proferiu o Sermão do Monte e desenvolveu as bem-aventuranças, começando por essa que hoje nós refletimos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que sejamos nós todos felizes, porque reconhecemos o momento em que estamos vivendo, porque reconhecemos as nossas dificuldades e porque estamos empenhados em modificar. Evangelho e alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, o sacerdócio muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino, que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual. Repentinamente, materializado à frente deles, declarando-se portador das notícias de grande alegria para todos do povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Começam a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o Mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma diferente. Surge-lhe a terra
por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim. Boa nova, Evangelho é vida e Jesus é amor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse reino dos céus nós podemos construir e encontrar hoje em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe.